Olá! Desde o começo de 2019, o Congresso debate projetos de reforma tributária. Na Câmara dos Deputados, tramita a proposta de emenda constitucional de número 45 e no Senado, a PEC 110. As duas têm como mote básico a simplificação do sistema de pagamento pela unificação de tributos. O governo Bolsonaro, que desde o começo prometeu reduzir impostos, só agora encaminhou uma sugestão, e bem menor do que as que já estão em debate. Para analisar os projetos que estão na mesa e nos dizer se eles simplificam mesmo a vida dos contribuintes e como, eu convidei o doutor em Economia, consultor do Senado e diretor da Instituição Fiscal Independente, Josué Pellegrini. Josué, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Olá, Antônia, obrigada pelo convite. Então, vamos começar respondendo. Essas três propostas conversam entre si, é possível transformar as três em uma só e elas, de fato, simplificam a vida do contribuinte e como? A gente já tem aí as três perguntas do programa inteiro, né? Sim, as três propostas conversam perfeitamente entre si, né? O que as diferencia é o grau de abrangência, né? As PECs 45 e 110, elas são mais abrangentes e elas incluem impostos, o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Já a proposta que veio do Poder Executivo agora, ela inclui apenas dois tributos federais, né? A COFINS e o PIS. Ambas estão na proposta, na PEC 110 e 45 também. Agora, as três têm em comum essa questão da simplificação, né? A ideia é simplificar bastante a tributação sobre bens e serviços, que é muito complexa no Brasil, gera uma série de distorções, né? Então, desse ponto de vista, a orientação geral das três é a mesma. Josué, só para a gente dar uma amostrazinha aí para o nosso telespectador, a gente fez um desenho aí, um infográfico do que é mais ou menos cada uma coisa bem simples que eu vou pedir aí para a gente colocar na tela e você falar um pouquinho desses pontos, né? Então a gente tem a proposta PEC 45, que aí ela pega COFINS, PIS, IPI, ICMS e ISS, sendo que COFINS, PIS e IPI são impostos cobrados pelo governo federal, ICMS e ISS, ICMS pelo Estado e ISS pelo município, e transforma isso no IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, como é chamado. A PEC 110, que está no Senado, pega 9 impostos, aí é bem mais. Também COFINS, PIS, IPI, IOF e o salário educação, que são IPASEP, que são impostos federais, pega a CID também, pega o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, e transforma no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E o governo chega transformando, juntando PIS e COFINS e transformando nessa contribuição sobre bens e serviços. Essa abrangência aí de cada uma, o que isso implica no fim e na tramitação? Então, como você falou, Antônio, a PEC 45, né, ela extingue 5 tributos, né, eles são extintos, né, tem um período de transição, tudo, mas a ideia é que eles são extintos, né, e são substituídos por um imposto sobre bens e serviços, né, que também pode ser chamado de IBS no caso da PEC 45, né. O IVA é um termo mais genérico, Imposto sobre Valor Adicionado, que é mais um conceito, né, na economia. Então, a ideia é extinguir esses 5 tributos e substituir por um IVA, né, um Imposto sobre Valor Adicionado, um Imposto sobre Bens e Serviços. Né. O total da receita desses 5 tributos chega a 12,5% do PIB, se nós considerarmos o período 2014 a 2018, é a média, né. Já a PEC 110, como você falou, né, ela extingue 9 tributos e substitui por um imposto também, um IVA, o IBS, igual à PEC 45. Apesar de ter 9 tributos e não 5, como a 45, né, a diferença não é tão grande em termos da arrecadação. O total, no caso da PEC 110, dos tributos que são extintos, chega a 13,6% do PIB. Portanto, um pouco acima dos 12,5% do PIB da 45, né? Então, esse é o grau de abrangência, incluindo o ICMS, o ISS. O ICMS é o maior imposto do Brasil, né?
ele corresponde à maior parte da receita nos dois casos aí. No caso da proposta do governo, né, nós estamos falando de 4,1% do PIB, né? A COFINS, né, e o PIS, né? Portanto, é um conjunto de tributos menor, né, que está sendo extinto para ser substituído por um outro, no caso a contribuição sobre bens e serviços, né? E também envolvendo um tamanho de receita também bem menor, né? Nós estamos falando de 12,5 ou 13,6 do PIB, no caso da 45 e da 110, e quando nós vamos para a proposta do governo, nós estamos falando de algo bem menor, de cerca de 4,1% do PIB. Eu vou pedir, Josué, só um minutinho para a gente colocar a arte 2 no vídeo, que mostra exatamente, na verdade, ela fixa esses números que você está falando aí, para a gente ter uma ideia do que é a arrecadação, a arrecadação de impostos no país hoje, se a gente compara com o Produto Interno Bruto. Então, hoje, o brasileiro paga 32,4% de impostos, quer dizer, ou seja, 32,4% das riquezas produzidas no ano no país, elas são destinadas ao pagamento de tributos das mais variadas, de todos os tributos, né? A PEC 45, ela está mexendo, digamos assim, em uma parcela que é correspondente a 12,5% do PIB, portanto, quase a metade de tudo aquilo, não é exatamente quase, mas chega aos 40% de tudo aquilo que é arrecadado. A PEC 110, um pouquinho mais, e o governo vem aí com um pouquinho menos desse valor que é arrecadado, bem menos desse valor total que é arrecadado. O que significa? O governo não trabalha com o ICMS, que você falou que é a maior arrecadação do país. Se a gente pegar de impostos isolados, o que arrecada mais é o ICMS. Por que o governo não quis mexer? Por que você acha? Claro que você não é governo, você não vai ter a resposta do governo, mas o que é que você vê em não mexer nessa questão do ICMS, nessa proposta do governo? O governo, de fato, ele, desde já do ano passado, né, ficou caracterizado uma certa resistência de estar tratando todos os tributos simultaneamente, né, União, estados e municípios, né? A intenção parece ser ir um pouco mais para a linha do chamado IVA dual, né? Que é ter um IVA no âmbito federal, né, um imposto de valor adicionado no âmbito federal, que seria esse que foi enviado agora, né, e posteriormente haveria de algum modo ou uma adesão, né, ou simplesmente a criação de um outro tributo, né, um outro IVA, um IVA de âmbito estadual, municipal, de tal modo que permaneceria essa distinção, né, do tributo em âmbito federal e dos tributos subnacionais, né? Mas aí você não simplifica, que é o que essa proposta não reduz a cobrança de impostos, nenhuma delas reduz. E se você pega dois impostos da União, transforma em um, mas você mantém um imposto do Estado e um do município, você não simplifica, você continua com a mesma quantidade praticamente de impostos. Isso não facilita em nada, quase nada, a vida do contribuinte. E a gente está falando aí de empresas, né? Perfeito. Só para distinguir, assim, em termos de carga tributária, né, a intenção que tem sido colocada, tanto pelo governo como também pelas propostas que estão na Câmara do Senado, é de que seja neutro, né, que não haja aumento nem diminuição da carga tributária, né? A carga tributária já é muito alta, é difícil aumentar mais, mas também as necessidades de gasto e despesa do Estado também não permite que haja uma redução da carga. Então, deste ponto de vista, aparentemente há um consenso de que não se pretende alterar a carga, né, de nenhum modo, né? Agora, aparentemente há essa divergência, né, de que se condensa tudo num IVA só, né, como é o caso da PEC, tanto da 45 quanto da 110, e a posição do governo, né, que ele aparentemente quer, embora não esteja descartada a hipótese de que seja integrado, né, essa proposta do governo com as propostas que estão aqui, a 45 a 110, isso não está descartado e o governo também não disse que seria contra, né, que isso ocorra, né?
aparentemente há uma certa divergência com relação à existência ou não de dois IVAs, né, pelo menos, né, um federal e um outro IVA no âmbito subnacional. Em relação à situação atual, mesmo que ocorresse esses dois IVAs, haveria uma simplificação bastante significativa, né? Claro, você tem razão num ponto, que se fosse um IVA só, o ganho poderia ser maior ainda, né? No caso do IVA estadual e municipal, o ICMS é um tributo extremamente complexo, né? Talvez ele e a COFINS sejam os mais complexos que existem atualmente. E no caso do ICMS ainda, nós estamos falando de 27 estados, né? Porque a competência do ICMS é estadual e eles têm certo grau de liberdade de estar trabalhando diferentemente um do outro. Então, nós temos 27... Mas foi isso, essa liberdade que gerou o que a gente conhece já há muito tempo por guerra fiscal. O Estado reduz para um determinado segmento da indústria o ICMS, atrai indústrias que estão em outro estado, e aí você tem uma competição, mas você tem uma competição que às vezes é meio predatória, né? É verdade, você tem razão. Entre os graus de liberdade que havia, né? Há também a decisão de fazer desonerações tributárias para atrair investimentos, né? Isso foi feito de forma intensa ao longo dos anos, gerou uma série de problemas, né? Inclusive no âmbito do Superior Tribunal Federal, e acabou criando uma situação que acabou não sendo benéfico para ninguém. Os estados arrecadam menos e as empresas ficam numa situação, uma insegurança jurídica muito grande, né, com relação ao benefício que está sendo dado, né? Então, e aí está também uma vantagem, né, do IVA, de se criar um IVA, ainda que não seja um IVA só, né? Este IVA que se pretende criar, ele não teria mais a possibilidade de fazer a guerra fiscal, né? Os IVAs clássicos, que é o que se pretende introduzir no Brasil, no modelo da literatura econômica, mas também no modelo utilizado na União Europeia, é um IVA com cobrança no destino, né? E com esse tipo de cobrança fica inviabilizada os incentivos dados na origem, que é justamente o que caracteriza a guerra fiscal, né? Então, essa também seria uma possível vantagem, né, das modificações. Entendo. Então, essa questão da cobrança na origem e no destino gera um outro problema que hoje é tributado na origem e os estados onde tem exatamente muita produção, como principalmente São Paulo, Minas Gerais, eles arrecadam mais. E onde o bem é vendido, arrecada menos. Se você muda a tributação, fica o contrário, onde o bem é vendido, arrecada o percentual sobre o que é vendido e onde é produzido, não. Quer dizer, você também tem que gerar aí um mercado interno, mas gera essa dificuldade aí entre os estados, porque há estados que dizem que vão perder. Então, como é que você acha que se soluciona esse problema? Porque todo mundo diz que a reforma, embora tenha se feito primeiro a reforma trabalhista, depois a previdenciária, o que os empresários dizem, o que o próprio governo dizia desde o começo é que o que vai fazer a economia do país deslanchar é a reforma tributária. Embora não tenha sido a prioridade. Isso também é um pouco confuso. Por que o que funciona de verdade não foi a primeira coisa a ser feita? Mas isso aí são questões políticas, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa questão econômica, de se é possível chegar a um acordo aí, fazer essa reforma de uma forma um pouco mais ampla, como o que está na 45 e na 110, apesar dessa divergência aí entre os estados. Olha, é perfeitamente possível, né, trabalhar as três juntas. Na verdade, isso é uma decisão do Congresso, né? As três estão no Congresso, né? Então, é perfeitamente possível aproveitar a proposta do governo e continuar na linha que estava sendo pretendida, que no caso da PEC 45, os 5 tributos e na 110 os 9, né? Não há nenhum impedimento com relação a isso, de prosseguir, né, nessa orientação.
O que é que você vê, assim, nos seus estudos todos, o que é que você vê como mais provável? Porque, na verdade, se aprovar o que está na 45 ou na 110, a do governo não tem nenhuma... É como se não existisse, porque ela é muito menor do que as outras. O que pode ser aproveitado também é a operacionalidade, né? Tem toda uma sistemática que foi introduzida, né, nessa proposta aí, né? São cerca de 130 artigos, né? Então ela já vai num grau de detalhe maior. Então ela pode trazer alguns subsídios a respeito de como se poderia dar exatamente o funcionamento do IVA, do IVA único, né? Do IVA nacional, né? Então mesmo que ela fosse absorvida, alguma contribuição seria possível, né? Pelo que foi apresentado. Eu acho que foi válido o envio dessa proposta, né? Porque ela trouxe um elemento novo, importante, e que pode até acabar servindo como um impulso, né? ao andamento da proposta, inclusive da PEC 45 e da PEC 110, né? Então, além de não, como a gente já conversou, de não ter nenhuma contradição significativa entre elas, né? Eu acho que a orientação geral das três é a mesma, né? Vai ser uma decisão do Congresso. O Congresso que decide se ele quer... Eu acho até que eu já vi o presidente Rodrigo Maia comentando isso. Pode ser que a proposta seja aprovada antes, né? O projeto de lei do governo, né? Se houver uma facilidade, um consenso, né? Mas pode ser também que ela acabe entrando junto na tramitação das PECs, né? Agora, existem essas duas possibilidades, é a dinâmica política que vai resolver isso, né? Não, de qualquer forma, no mínimo que seja, mas ela já mostra que o governo vai mexer, vai orientar aí sua base política no Congresso a de fato, trabalhar no sentido de se conseguir uma reforma tributária, qualquer que seja ela, mas se ela vier a simplificar, já é uma vantagem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de por que a diferença de duas propostas de emenda constitucional e o governo encaminha um projeto de lei. Isso que está sendo mexido como emenda à Constituição, na PEC 45 e 110, não tem nada, tudo aí precisa realmente de ser mexido na Constituição, não tem nada que possa ser feito em um projeto de lei que é uma coisa mais simples de se votar? No caso da abrangência da PEC 45 e 110, realmente houve a necessidade, né, de alterar o texto constitucional, né? Porque isso tudo depende do grau de detalhamento que a Constituição dá para cada tributo, né? No caso, por exemplo, de ICMS, ICS, e também nós estamos falando de uma reestruturação mais ampla, né? Nós estamos falando da criação de um tributo novo que envolve os 3 níveis de governo, né? Então tem uma questão importante aí relacionada com a federação, né? Então, nesse caso, há de fato a necessidade de fazer modificações importantes no âmbito constitucional, né? Certo. Já a proposta do governo, ela já não mexe nessa questão de federação, né? Ela mexe e também o tratamento que foi dado a COFINS e o PIS no âmbito constitucional não foi tal que obriga a alteração do texto constitucional para fazer essa modificação que está sendo pretendida no projeto, né? Então, houve esse grau de liberdade para trabalhar no caso do PIS e do COFINS. Entendo. Quando você tem, mexendo uma estrutura só, a unificação de impostos de 3 níveis, provavelmente a arrecadação vai ser pelo governo federal. Estados e municípios temem um pouco ficar na mão do governo federal se essa partilha não estiver muito bem decidida, né? Exatamente. Agora, cada proposta tem a sua forma de lidar com isso, né? Por exemplo, a PEC 110 tem uma forma, a 45 tem outra. A 110, por exemplo, ela centra mais, digamos assim, o controle do tributo, do IVA, no âmbito estadual, né, com uma atuação municipal também. Já no caso da PEC 45, é algo mais tripartite, né? Então, como envolve essa questão da federação, as propostas elas também têm, né, modelos, né, diferentes
de lidar com essa questão, né? Que é uma questão complexa, né? Essa, né? Porque nós estamos, na verdade, é algo inédito, né? Nós estamos falando de um tributo de competência de mais de um ente, né? De 3 entes, na verdade, né? Então, realmente uma inovação bastante importante, né? O sistema tributário brasileiro é um sistema já bastante antigo, sem reforma. Eu me lembro, desde a década de 1990, no governo ainda Itamar Franco, se falava na necessidade de uma reforma tributária. O IVA, esse modelo de tributo que é agregado e que você também evita bitributação no fim, isso é o que tem de mais moderno no mundo mesmo? A gente está meio que copiando um pouquinho uma roda que já foi inventada aí no mundo? O IVA ele não é novo, né? Ele já é algo que já vem lá desde a década de 60, acho que, se não me engano, começou na França. O Brasil foi um dos primeiros que aderiu ao IVA lá na década de 60, que foi a última reforma tributária que o país teve, né? Não à toa, já num período autoritário, né? Porque realmente há uma dificuldade enorme de fazer reforma tributária, porque ela envolve inúmeras questões, né? Complexas, né? O tamanho da carga tributária, de como ela é distribuída entre os contribuintes, né? Tem a questão também das vinculações das receitas, que é outro problema que causa dificuldade. Tem a questão federativa envolvida, né? Então é um tema bastante complexo, né? Então, o problema foi que o Brasil ele começou lá cedo com o IVA, foi um dos primeiros, né? Lá nos impostos que tinha lá na década de 60, na reforma que teve lá na década de 60, mas o sistema tributário brasileiro ele foi ficando extremamente complexo, né? Principalmente a necessidade da arrecadação, né? Ela acabou levando a uma enorme complexidade, e essa natureza de IVA ela foi se descaracterizando ao longo do tempo, né? Era uma natureza daí a necessidade, digamos, de ter que voltar às origens, né, em termos do modelo de tributação, que ainda permanece atual. Há controvérsias, tá, com relação a se o IVA é o mais adequado ou não. Tem pessoas que defendem que não, que o ideal seria um tributo, uma tributação única, ou coisa do tipo. Mas a visão predominante é ainda que o IVA, né, um imposto simples, porque não é só ser IVA ou não, né? É um pacote, é um combo, né? É uma tributação simples. Oi? Sim, desculpa, conclua seu raciocínio. Assim, o combo que eu falo assim, o que é um IVA? Esse modelo que se pretende alcançar, né? É uma tributação que não é cumulativa, é só sobre o valor adicionado, que incide só sobre o consumo, que desonera o investimento, que desonera as exportações, né? Uma alíquota só, com um número mínimo possível de regimes diferenciados, né? Então, é esse modelo que se pretende alcançar, né? Que se considera o ideal em termos de simplicidade, redução do custo, do custo de administração do tributo, que se considera mais adequado em termos de não interferência na alocação eficiente dos recursos da economia, mais adequado para incentivar a exportação e o investimento produtivo, né? É um conjunto, né, de atributos, né? Entendo. Nesse conjunto aí não está ainda, se a gente olhar para o cidadão contribuinte, quando a gente fala em todos esses impostos, a gente está falando de empresa, né? São contribuições de pessoas jurídicas, de empresas. Essas contribuições são arrecadadas diretamente em empresas. A gente não está falando ainda aí do cidadão contribuinte. E nenhuma dessas propostas mexe, por exemplo, na questão da tributação do imposto de renda de pessoa física, né? Que você tem alíquotas, na verdade, quem ganha menos paga mais, porque a gente não tem alíquotas maiores para quem tem salários mais altos. A gente não tem aí tributação de patrimônio, que é o que na maior parte do mundo leva uma tributação maior. A gente não tem tributação de distribuição de lucros, que o governo tinha falado que ia apresentar, e apresentou uma proposta que disse que isso vem depois, mas também não diz quando. Como é que fica essa questão aí de reforma do cidadão contribuinte, do trabalhador que contribui sobre a sua renda, e esse paga tudo porque vai lá no contra-cheque?
Perfeitamente, Tony. Muito boa pergunta. Quer dizer, a PEC 45 a 110 e essa proposta do governo, elas todas são voltadas para a chamada tributação indireta ou tributação sobre bens e serviços, né? Essas propostas, com exceção de alguma coisinha da 110, elas não mexem nos outros 3 tipos de tributos que existem, né? Nós temos a tributação sobre bens e serviços, a tributação sobre a renda, a tributação sobre o patrimônio e a tributação sobre a folha de salários, né? Esses outros 3 itens não estão sendo mexidos por nenhuma dessas 3 propostas, tá? Essas 3 propostas mexem na tributação sobre bens e serviços. Elas não é que elas não afetam o cidadão no sentido que não é uma tributação que vai lá direta, que vai lá sobre a renda, que vai sobre o patrimônio, que vem descontado no contra-cheque como contribuição. Nesse sentido, ela não está mexendo com o cidadão, mas ela mexe com o cidadão no outro sentido, né? Porque essa tributação toda, ela incide sobre os contribuintes por meio dos preços, né? É uma tributação sobre bens e serviços, então ela está lá embutida no preço dos bens e serviços. E uma reforma desse naipe pretendida, não só pela proposta do governo, mas principalmente pela 45 e 110, que são mais amplas ainda, elas podem não afetar a carga tributária de forma geral, mas ela vai ter efeitos nos preços dos produtos, né? Alguns preços podem cair, aumentar, é difícil dizer no preço médio da economia qual que seria o impacto, mas você tem alterações nos preços relativos da economia. Alguns produtos podem ficar mais caros, outros mais baratos, né? Nesse sentido, tem uma interferência na vida do cidadão. Além da questão para a gente fechar aí rapidinho, quem ganha e quem perde com essa reforma? Ou com uma reforma como essa? Então, nós estamos falando só... Aí tem a questão dos outros 3 tipos de tributos, né? A reforma vai se ater mais aos bens e serviços, né? Ou ela vai envolver também renda, patrimônio e folha, né? Porque a questão da tributária, decidido que é para se manter a carga tributária, uma questão central é como vai ser distribuído o ônus da tributação, né? E elas são peças de um quebra-cabeça. Alguém pode estar perdendo numa peça e pode estar ganhando noutra, né? Então, você tem a tributação sobre bens e serviços, que, por exemplo, que o setor de serviços pode estar perdendo, né? Mas na tributação sobre a folha, ele pode estar ganhando, né? Então, o certo aí é ver qual é o efeito conjunto, né, de todas as peças, né? Por enquanto, nós estamos só com essa peça que é a tributação sobre bens e serviços, né, que tem gerado aí uma maior reclamação por parte do setor de serviços, né, porque é uma proposta que tem de sair da tributação cumulativa para não cumulativa. O que significa isso? Que a não cumulativa você consegue abater do imposto que você tem que pagar, não o contribuinte, a empresa, tá? O imposto que ele pagou na etapa anterior. Você traz crédito daquilo que você pagou de tributo quando você comprou matéria-prima. Então, você só paga o tributo líquido, né? Então, o setor de serviços, em geral, eles têm reclamado que eles têm pouco crédito tributário. Então, que a mudança da chamada tributação cumulativa para não cumulativa traz prejuízo para eles, né? Então, você tem essa reclamação de forma geral, né? Josué, Pois não. Desculpa, eu te agradeço, eu tenho que interromper que a gente fechou o nosso tempo de programa. Certamente a gente vai ter que detalhar isso aí um pouquinho mais à medida em que forem chegando e que o Congresso mesmo for apresentando propostas com essas outras partes da reforma que não estão aí ainda, para a gente poder saber quem ganha e quem perde. Agradeço muito a sua presença aqui na agenda. Imagine que é isso, eu que agradeço o convite, viu? Bom, e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever esse programa, já está na internet, no nosso site, veja lá no site da TV Senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser falar com a Agenda Econômica, mandar sua sugestão de pauta, mandar sua opinião, escreva para a gente no e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.